Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual. E aqui o surdo recebe a informação na língua brasileira de sinais. Nossas matérias e mais notícias sobre o universo da acessibilidade você encontra no facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O IBGE divulgou dados que refletem as transformações da sociedade brasileira nos últimos 40 anos. E uma das mudanças que mais chamam a atenção diz respeito às novas formas de organização das famílias. O pai de Tainá casou 7 vezes e a mãe 2. O resultado de tantas uniões foram 10 irmãos, com idades bem variadas. O mais velho tem 40 e a mais nova 3. Reunir a família é uma tarefa difícil. A gente tem irmã que mora nos Estados Unidos, tem irmã que mora em São Paulo, enfim, então é um pouco complicado juntar todo mundo. Tainá mora com a mãe e com um dos irmãos. Tauan gosta de ter uma família grande e diz que os irmãos de casamentos diferentes dos pais convivem em harmonia. É interessante porque você também tem irmãos de diferentes lugares, então você pode até usar como desculpa para sair viajando, para ir para lugares diferentes. A mãe Isabela também está feliz com esta família que foge dos padrões convencionais. O pai dele já tinha 5 filhos quando eu tive eles 2. E depois eu separei, tive um outro casamento, que eu tive uma outra filha. E um tempo depois eu me separei, fiquei com os 3 sozinhos. Famílias como esta aqui são cada vez mais comuns aqui no Brasil. A pesquisa sobre registro civil do IBGE revelou que nos últimos 30 anos o número de divórcios aumentou mais de 10 vezes, passando de cerca de 30 mil em 1984 para 341 mil no ano passado. A pesquisa do IBGE também mostrou que o brasileiro está casando mais tarde, os homens com 30 anos e as mulheres com 27. No ano passado foram realizados 1.100.000 casamentos entre homens e mulheres e firmadas quase 4.900 uniões homoafetivas, o que representa um aumento de 31,2% em relação a 2013. Mas, segundo o IBGE, esse aumento tem que ser avaliado com cuidado, porque em 2013 as uniões homoafetivas só foram autorizadas a partir de maio. Os casamentos coletivos ajudaram a impulsionar as uniões, tanto entre homossexuais como entre heterossexuais. Em relação ao registro de morte de crianças, uma boa notícia. Em 30 anos, o percentual de óbitos de crianças com menos de 5 anos caiu de 35,6% para 3,1%. Já as mortes violentas aumentaram no mesmo período, passando de 6,4% para 10,2%. Mas no Rio e em São Paulo, o número de homens assassinados diminuiu nos últimos 10 anos. Quando a gente olha, analisa a década, né, a gente percebe que houve essa redução de óbitos violentos e em alguns outros lugares não aconteceu da mesma forma. Vamos falar agora sobre a situação da mulher negra no Brasil. A blogueira Zaira Pires, mulher negra e ativista, produziu um vídeo para o Núcleo de Conteúdos Especiais da Rede Minas, nossa parceira. O depoimento dela expõe uma realidade que nunca é demais lembrar e denunciar. Todos os dias, nós, mulheres negras, sobrevivemos. Sobrevivemos apesar de crescermos ouvindo que o boi que assusta tem a cara preta, que o gato que dá azar é preto, que a inveja que já é ruim fica pior quando é preta, que o humor que desrespeita é negro, e que quando a coisa tá ruim, ela tá preta, que a lista do que não presta é negra, que falar mal de alguém é denegrir, tornar negro. Sobrevivemos apesar de nossos cabelos, nossas roupas e nossa cultura estarem na moda sem a gente dentro. Sobrevivemos, apesar de crescermos ouvindo que nosso cabelo é errado, que a cor da nossa pele é errada, que o nosso nariz é errado, que o formato dos nossos corpos é errado. Ou melhor, às vezes é certo, desde que seja entre 4 paredes, sem contar pra ninguém. E não pode dizer não, tem que topar tudo. Afinal, toda mulata é fogosa e só serve pra sexo. Sobrevivemos apesar de ganharmos menos com mais anos de estudos.
Apesar de estarmos sempre nos cargos subalternos, apesar de termos jornadas triplas, apesar de sermos a grande maioria se prostituindo por pequenos valores, apesar de sermos as maiores vítimas de feminicídio, apesar de sermos as maiores vítimas do aborto inseguro, apesar de sermos as maiores vítimas de violência obstétrica, apesar de vermos nossos filhos morrerem pelas mãos da violência policial, apesar de criarmos nossos filhos sem pai e sermos a maioria em celibato definitivo. Apesar de não termos direito a amor, sobrevivemos. Pior se for lésbica, pior se for transgênera, pior se for gorda, pior se for mãe solteira, pior se for muito jovem ou velha demais. Porque o branco, masculino, heterossexual, cisgênero e magro é a norma, a régua usada para enquadrar a todos. E quanto mais distantes suas medidas estão das ideais, menos espaço o mundo tem para você. Sobrevivemos denunciando o machismo na luta do homem negro e o racismo na luta da mulher branca. Para ambos, nossa voz é inconveniente porque aponta a falha que eles não querem enxergar. E não cabendo nem lá nem aqui, criamos nossas brechas e sobrevivemos. E de tanto sobrevivermos, acabamos aprendendo a viver, contrariando todas as estatísticas e sendo felizes. Sobrevivemos e resistimos, porque para nós, mulheres negras, viver e ser feliz é um ato revolucionário. Se você tá a fim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeito à raça, é alienação. Aqui no Ileaê, a preferência é ser chamado de negão. Campeonato, karatê, capoeira, ciclismo. Revisando os sinais. Campeonato, karatê, capoeira, ciclismo. A canoagem tem data e lugar para estrear nos Jogos Paralímpicos. Vai ser no Rio em 2016. E você vai conhecer agora uma atleta que vai fazer de tudo para estar lá, não importa qual seja o obstáculo. Essa é a Débora Benevides no começo de 2014, treinando feliz na canoa. Ela, que é sul-matogrossense, foi morar no Rio em 2012, com um só pensamento: ter a melhor preparação possível para chegar à Paralimpíada de 2016. E foi remando na canoa que ela conquistou muita coisa. Eu ganhei muita experiência, muito aprendizado. Eu adquiri bastante técnica, muita responsabilidade. E tudo isso começou na canoa. Não, Débora, não era exatamente disso que eu estava falando. Bom, se ela não disse, eu digo. Aos 20 anos, Débora já é campeã carioca, brasileira e sul-americana. Também ficou com um bronze no último Mundial disputado na Itália em agosto. Tudo isso na canoa. A carreira da Débora ainda é curta, mas ela já conseguiu construir um currículo de respeito dentro da canoa. Só que para alcançar o sonho de disputar uma Paralimpíada, ela precisa agora mudar o foco e se dedicar ao caiaque. Em fevereiro desse ano, o Comitê Paralímpico Internacional anunciou quais seriam as provas que vão fazer parte do programa da paracanoagem nos Jogos do ano que vem. Dentre elas, nenhuma na canoa, todas no caiaque. Aquela preparação que a Débora vinha fazendo teve que ser refeita. Ela até já tinha uma experiência com caiaque, mas a notícia não caiu muito bem. Então, não encarei numa boa, não. Foi um pouco difícil, porque eu comecei no caiaque. Quando eu vi a canoa, eu fiquei apaixonada. Apaixonada mesmo. Mas ela também não fica se lamentando, não. Qualquer coisa que aconteça dentro do esporte, eu encaro de frente, independentemente do que aconteça. Essa mudança repentina pegou de surpresa o técnico da Débora, o Jorge. Pode não parecer, mas o tipo de barco faz diferença. O Jorge nunca tinha remado num caiaque. Desde o momento que você vai ensinar uma modalidade, você tem que sentir. Então, eu falei, caramba, Débora, peraí, em primeiro lugar eu tenho que aprender a remar.
Aí eu fiquei uma semana para ficar sentado no caiaque. Engraçado que ela ficava rindo. E eu sentava, virava, sentava, e hoje eu já consigo remar, né? No Mundial da Itália, a Débora também participou de uma prova no caiaque e terminou em 11º lugar. Ela era a mais nova entre as competidoras. O resultado deixou o Jorge confiante. Eu gostei muito, né? Eu achei que poderia ser até um pouquinho pelas experiências dos outros atletas, mas ela entrou no meio ali e fez a diferença. Então eu estou muito orgulhoso e estou assim, com convicção de que a gente vai, no próximo Mundial, conquistar essa vaga na água. No Mundial da Alemanha, que acontece em maio de 2016, Débora vai buscar a vaga que ainda não tem. O que ela tem, sim, é muita determinação e ambição. Não se contenta só em chegar à Paralimpíada. Eu estou treinando muito, me preparando muito para ser uma campeã olímpica. E para alcançar isso, o Jorge vai pegar pesado com ela. Então esse ano a gente não para Carnaval, não para Natal, não para Ano Novo, nada, é caiaque direto. E o Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Você pode sugerir pautas para o nosso programa pelo WhatsApp. Anota aí o número 974522300. Tchau, bom dia. Bom dia. Tchau para você.